Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos. Nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor é Deus. Não há outro Deus, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum. Tu é o único Deus, exclusivo Deus, ao qual nós amamos. Pai, fala conosco nessa tarde mais uma vez. Fala através da fanpage, fala através da rádio, através do YouTube. E abençoa, Pai, a cada pessoa que vai estar aí assistindo, porque nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Te damos graças por tudo, ó Pai, e o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus. Muito bem, então vamos lá. Vamos à palavra, porque a palavra de Deus, ela é muito séria. Quando você quer, né? Quando você quiser fazer alguma coisa para o Senhor, saiba que vai existir resistências. Se não for de pessoas, vai ser do diabo. E ele vai usar pessoas. Entendeu? É sempre assim. Jesus não disse que os nossos maiores inimigos são os da nossa própria casa? Foi Jesus quem falou, não fui eu. Então, sendo assim, nós precisamos olhar com muito carinho, né? Que para fazer a obra de Deus, fazer o que Jesus mandou fazer, gente, é na base da luta, na base do sofrimento. Não pensa que não é. Não pensa que não é. Porque quem tem que saber da sua vida é você e Deus e você. As pessoas às vezes querem nos julgar pela aparência sem conhecer a razão. Temos que conhecer a razão para fazer um julgamento. E a Bíblia julga a todos. Você não precisa usar suas palavras, sendo que você conhece a Bíblia, e a Bíblia fala por si e fala por nós. Jesus, quando Jesus começou o ministério dele, por isso que ele vivia em constante oração. Porque além do mais, ele também era homem. Apesar de ser Deus homem, ele era homem. E não é por isso que também a Bíblia não diz que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado, porque ele era homem. Teve fome, teve sede, ia no banheiro, ele era homem. Mas a coisa que mais me chama a atenção é que Jesus foi afrontado. Sendo ele Deus, o povo não entendia. Porque como é que pode vir Deus do céu morrer na terra para perdoar os meus pecados? Se existiam as leis, se existiam os sacrifícios, se existiam tudo que existia. Você está entendendo aí, vó Simone? Beleza, vó? Tudo em paz? Grande abraço para a senhora, viu, vó Simone? A senhora me mandou uma mensagem, eu não pude ler toda, mas depois eu leio. Então, a coisa não é como nós pensamos. É por isso que está escrito na palavra que os céus, eles vão ser, você vai conseguir entrar no céu à força, com violência. Não está escrito? E diz que só os valentes, quer dizer, o que for covarde, aquele que se entrega, aquele que se deixa cair pelo caminho, esses não vão entrar. E essa luta, essa violência é contra você mesmo, é contra o pecado da sua própria vida. É resistindo. Né? Aí vou olhar para Jesus, Jesus, Filho de Deus, ele veio com um projeto, com um propósito, tinha que cumprir aquilo, e ele encontrou dificuldades para fazer o bem para as pessoas. Quando ele quis ajudar um, você vai ver o que aconteceu. A Bíblia é uma coisa tão séria e tão certa que muitas pessoas não entendem. Porque não é com entendimento intelectual, não é com entendimento humano que se vai entender a palavra de Deus.
é através da revelação pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Tem coisas que estão no oculto e que o Espírito Santo, você com compromisso com Ele, Ele vai te revelar. E Ele vai te mostrar de uma outra forma que você nunca imaginou. Mas Jesus encarou situações dificílimas. Sabe que é dificílimo, mas Jesus encontrou. Porque ninguém acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Poucos acreditavam. Poucos. Em relação à multidão que tinha, eram poucos. Porque o povo ia atrás de Jesus porque Jesus fazia milagre. Jesus fazia milagre, ele fazia mesmo. Então o povo ia atrás dele. Outros criam nele e queriam segui-lo. Aí quando você vem aqui, quando nós nos propomos ajudar alguém, sempre haverá obstáculos para superarmos. Sempre. Nós sempre vamos ter dificuldades para querer ajudar alguém. Mas, presta atenção, não serão os obstáculos que vão te impedir de você fazer o que você quer fazer. O que vai impedir você de fazer o que você quer fazer é a sua desistência. E é você mesmo. Sabia disso? Você tem um propósito no seu coração. Você só não vai realizar aquele propósito se você não quiser fazer mais. Não é assim? Você não quer fazer mais. Você desistiu, você perdeu a fé. Não creu mais. Então você deixou. Mas nesse caso aqui, Jesus, que eu vou mostrar para vocês, e é curto, pode ter certeza que é curto. Jesus, ele enfrentou uma situação mas tão difícil, que você presta atenção. Esses homens escribas, fariseus, doutores da lei, esses caras, eles conheciam a lei de Moisés, que era o que era ensinado para eles. E lá se dizia que somente Deus perdoava os pecados. Tanto que eles tinham que fazer sacrifícios, matar um animal, derramar o sangue, lembra? Então, eles foram ensinados, né? Não veio um anjo do céu, né? E começou a dizer, ó, vai vir Jesus e tal. E não. Jesus nasceu no meio do povo que tinha lei. Aí Jesus começou a encontrar as grandes dificuldades. Por isso que ele tem que ser amado. Por isso que ele tem que ser querido. Por isso que a tua alma, o teu coração tem que desejar estar com ele. Porque o que ele fez por nós não foi nada pequeno. Nessa narração de Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 8, diz assim, presta bem atenção aqui. Não vai ser longo, estou falando para você. Veja bem. Veja bem. E entrando no barco, porque Jesus, ele tinha que tentar... existiam várias coisas, mas duas são principais. Às vezes ele queria se retirar para descansar um pouco, e às vezes ele tinha um outro propósito em um outro lugar. Que Jesus nunca fez nada sem objetivo, sem propósito. Você não crê que era aleatoriamente que acontecia? Não. Porque quando Jesus disse para os discípulos que ele tinha que passar por Samaria, os discípulos acharam ruim. É porque Jesus sabia que tinha que encontrar com aquela mulher chamada samaritana, que não tem nome. Não dá um nome. Ele não disse, eu tenho que passar por Samaria. Foi quando os discípulos disseram, Jesus, mas os judeus não se levam com os samaritanos. Eles não se falam. Não tem amizade. Jesus disse, mas eu tenho que passar por lá. Por causa daquela mulher
Então, Jesus nunca fez nada, creia o que eu estou lhe dizendo, sem um propósito. Não é que nem nós hoje que vivemos como perdidos no espaço. Não sabemos aonde vamos, nós não sabemos o que vamos fazer. Não, Jesus não. Jesus sabia o que ele fazia. Ele sabia onde ele tinha que ir. Ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus, sendo Deus. Porque a autoridade dele estava no Espírito Santo como homem. E entrando no barco, passou para a outra banda, quer dizer, ele foi para o outro lado. E chegou à sua cidade. Nazaré era a cidade que Jesus vivia, né? Ele nasceu em Belém, mas vivia na cidade de Nazaré. O que aconteceu? E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Se você está assistindo esse seriado de Jesus, inclusive até passou essa parte esse paralítico na cama. Era uma multidão. E eles chegaram lá com Jesus. Aí eu fico pensando, em primeiro lugar, esse paralítico teve uma ajuda de pessoas que a Bíblia não diz quem eram essas pessoas. No mínimo eram 4 homens que numa maca, chamava-se de cama, levaram esse homem até a presença de Jesus. A Bíblia não fala se esses homens eram parentes desse paralítico. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que levaram esse paralítico e levaram ele de frente com Jesus. Então você presta atenção que as pessoas daquele tempo de Jesus, ok? Elas se esforçavam. Elas faziam quase que o impossível para estar na presença do Senhor Jesus. Coisa que não sucede hoje. Hoje não tem quase impossível para estar na presença do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo para estar no culto da igreja, porque nem sempre quando você vai lá, você está na presença, porque às vezes você está com a cabeça em um outro lugar e não está na presença. Hello? Você pode estar na presença de Jesus dentro do banheiro, no chuveiro, na cozinha, lavando louça, lavando roupa, lavando quintal, lavando o carro, deitado. Você pode estar na presença dele. Eu não disse você ir lá para a igreja, não. Porque nem todos que vão lá estão na presença. Já falei sobre isso. Eu digo, a pessoa está lá. Ele está vendo a pessoa, mas a pessoa não está nele. Levaram essa pessoa na presença de Jesus. Com a cama, chegaram lá. Olha que interessante, a Bíblia diz que e Jesus vendo a fé deles, de quem? De todos. Porque seguramente aquelas 4 pessoas que levaram a Jesus perguntaram para ele, pô, cara, você crê que Jesus pode te curar? No mínimo, que essa era a pergunta mínima que se fazia. Você crê que ele pode te curar? Você crê que você pode ser curado? Não é assim? Ele falou, claro que eu creio. Poxa, me leva lá, por favor. E os 4, chegaram lá e puseram lá na frente de Jesus. Jesus olhou e disse, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Jesus não falou. Jesus não falou. Engraçado. Que Jesus não falou com os 4 que levaram o paralítico. Jesus foi direto no assunto, que era o paralítico. Jesus olhou para o paralítico e que Jesus falou, porque eu fico pensando, sabe, gente, vocês, 4 caras levaram o paralítico. Jesus não falou para eles nada. Jesus foi no paralítico e disse assim, filho, tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. E ele solta uma palavra que gerou o maior problema. Porque naquela época, quando Jesus usava essa expressão que eu vou te mostrar, que está no livro de São Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8, gerava um estrondo no meio dos escribas, fariseus, os da sinagoga, os doutores da lei. Isso gerava uma miséria no meio deles, que eles não aceitavam. E Jesus, olhando para ele, para o paralítico, o que Jesus disse?
perdoados te são os teus pecados. Pronto. Na visão deles, desses homens, um igual a eles vai lá e diz que os teus pecados estão perdoados, sendo que eles aprenderam a vida inteira que só Deus perdoava pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Então me faz assim uma mãozinha, né? Assim, para eu saber que você está beleza aí. Ou me manda um zap aqui também, né? Para eu saber. Falou? Bom, então o que aconteceu? Perdoados te são os teus pecados. Olha o que acontece. Por isso que eu disse que Jesus encontrou problema para ajudar alguém. E não foi só esse. Não. E eis que alguns dos escribas diziam entre si. Estavam cochichando, falando entre eles. Mas Jesus, ele tinha o poder de discernir, de entender o que estava sucedendo. Jesus tinha esse poder. Ele era Deus. E o que passou aí? E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Isso me lembra, sabe? Isso aqui me lembra de pessoas que fazem oração contrárias, que nós chamamos de oração espírita. Né? Pessoas oram ao contrário. Mata aquela pessoa, tira do meu caminho, que não sei o quê. Tem oração que nós não podemos fazer e não devemos fazer. Né? Porque Deus trabalha com propósitos. Deus não trabalha sem propósitos. Deus não é que nem nós, que um dia eu tenho um propósito, mas já não tenho mais, ou já mudei de propósito. Nós somos assim. Dormimos pensando numa coisa e amanhecemos fazendo outra coisa. Não é assim? Nós somos assim. Deus não. Jesus também não mudou seus propósitos. Teve oportunidades de fazê-lo, mas não o fez. Por isso que ele ficou com um nome sobre todo nome. Está escrito. Porque ele se humilhou até o último, até o sumo. E ele vai e diz o seguinte, ó. Estão blasfemando entre si. Jesus faz o quê? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Olha bem. Jesus conhece a intenção de cada um de nós. Jesus sabe o que eu penso. Posso estar falando uma coisa e pensando outra. Ele sabe. Você pode estar pensando uma coisa e falando outra. Ele sabe. Não se engane com isso, querido. Ele sabe. Está a prova aqui. Ó. Vou ler de novo. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Ele estava na carne como nós estamos. Só que ele era Deus. E Deus, ele era homem. Ele tinha a natureza humana, mas ele era Deus. O que aconteceu? Ele disse, por que pensais mal em vossos corações? Nós não pensamos mal nos nossos corações? Pensamos. Claro que pensamos. Pensamos mal nos nossos corações. Pecamos. Por isso que nós temos que ir diante dele e dizer para ele, Senhor, por favor, me perdoa, porque ele sabe o que você pensou. Hello. Gente, não tem para onde esconder, não. A Bíblia não fala, onde eu irei da tua face, Senhor, onde me fugirei? Não está escrito? Se eu subir, se eu descer, se eu for no mar, não adianta. E Jesus disse, por que pensais mal nos vossos corações? Aí Jesus teve que fazer isso, Jesus teve que puxar a carteirinha dele, a credencial dele, assim, como muitos fazem aí, né? Eu sou... Não tem? Tem. Jesus teve que fazer isso. Ele teve que fazer isso. Porque ele estava sendo julgado pela mente maligna daqueles homens. Pois, aí Jesus diz o seguinte, olha o que Jesus diz o seguinte, ó. Por que pensais mal dos vossos corações? Pois qual é mais fácil? Ele faz uma pergunta. Qual é o mais fácil? Dizer, perdoados te são os teus pecados? Ou dizer,
levanta-te e anda. Rapaz, Jesus puxou a carteirinha dele. A minha cabeça viaja. E falou o seguinte, cara, o que vocês estão pensando? Porque eu disse que os teus pecados são perdoados, vocês estão blasfemando? E se eu disser para ele, levanta-te e anda, qual a diferença? Rapaz, tu vê a autoridade que Jesus tem. Não é que ele tinha, que ele tem, dobrada hoje, porque foi dado a ele todo o poder. Naquele tempo ele não tinha todo o poder, ele tinha muito poder. Mas foi dado a ele todo. Como homem, estou dizendo. Ele tinha poder e muito poder. Ele estava dizendo em outras palavras, ó, eu perdoar o pecado dele, para mim dá no mesmo dia eu mandar ele levantar e andar. Dá igualzinho. Gente, Jesus não é brincadeira não, pô. Não adianta, gente. Jesus não é brincadeira, não. E Jesus vai dizer o seguinte, ó. Ora. Aí foi que ele tirou a carteirinha e disse o seguinte, ó. Presta atenção. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra. Uau. Autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico. Aí falou as duas coisas. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então você vê que Jesus, para esses homens, né, hoje, como nós estamos vendo hoje, tantos aí que já nem existe mais Jesus no meio de nada, é só milagre, milagre. E é muitos deles feitos pelo espírito do engano, que é o próprio Satanás. Né? Muitos desses milagres aí que eles inventam aí, só para tirar o dinheiro do povo. Né? Jesus não só curou aquele paralítico, mas ele perdoou os pecados, ele tinha poder. Engraçado, né? E ele não tinha ido para passar pela cruz. Nós somos privilegiados porque o sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, somos linhagem dele, somos famílias de Deus, pelo sangue de Jesus. E Jesus falou para aquele cara, olha, meu amigo, levanta-te, toma a tua cama, compadre, e se larga para tua casa. Quando ele pegou a caminha, que era aquela maca, né? E saiu andando, o povo começou a glorificar a Deus e disseram lá, ó, que Deus dera poder aos homens. Cadê o poder que Deus deu aos homens? Será que ficou só para a história? Cadê esse? Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Eu estou mostrando para vocês que Jesus teve dificuldades para fazer, mas ele fez. E ele é o nosso. Não sei se ele é o teu. Eu estou dizendo nosso, mas eu não sei se ele é o teu. Senhor. Porque se ele é o teu Senhor, você tem que obedecer e fazer o que ele nos manda. Porque se você não obedecer, ele não é o teu Senhor. E sem dúvida nenhuma não será o teu Salvador. Você está entendendo? Porque uma coisa é com a outra. Para você ser salvo, você tem que obedecer a ele. E para que você obedeça a ele, você tem que crer nele. Não estou dizendo acreditar, porque acreditar todo mundo acredita. Maior que para crer e para fazer, não. Então não é o Senhor. Porque o Senhor manda. O Senhor é aquele que manda. Você está entendendo? O Senhor é aquele que dá ordem. É aquele que diz, faça isso. E você diz, sim, Senhor, no teu nome eu vou fazer. Quando Jesus mandou os discípulos, ele não disse, vocês vão lá e fazem lá. Ele disse, no meu nome, hein? Vocês vão fazer isso. E eles foram no nome de Jesus. E eles fizeram tudo no nome de Jesus.
e voltaram contentes. Os 12 voltaram, apanharam, foram presos, mas voltaram felizes e falaram para Jesus: Senhor, olha, no teu nome, Senhor, até os demônios nos sujeitaram. Jesus disse: vocês não fiquem contentes por causa disso. Querendo dizer, isso vai ser normal para vocês, no meu nome vai ser normal. Mas fiquem contentes, porque o vosso nome está escrito lá no livro da vida. Esse é o grande problema que muitas pessoas não estão vendo. Porque quando Jesus vier, se o teu nome não estiver escrito lá, tu não sobe, tu não entras. O nosso nome tem que estar escrito agora, right now, no livro da vida. Hello? Porque quando uma pessoa morre, escuta bem o que eu vou te dizer. Quando uma pessoa morre e vai para o paraíso, ele não cai dentro do paraíso. Passa pelo portal do paraíso. E na porta do paraíso tem anjos com o livro na mão. E dá baixa no nome. Já está aqui dentro. Então, meus queridos irmãos, queridos amigos, Jesus encontrou dificuldade. E hoje Jesus encontra mais dificuldade ainda, porque nós não queremos fazer o que Ele manda fazer. Ele deu poder e autoridade para nós. Está escrito. Eu vou dar poder e autoridade para vocês, que no meu nome vocês vão fazer isso. Expulsar os demônios. Não está escrito? Não está, você conhece, não está lá na grande comissão. Mas nós não queremos fazer nada do que Ele manda. Nós queremos fazer o que nós achamos que devemos fazer. Então Jesus encontrou problemas lá. E Jesus encontra problemas hoje. Porque hoje nós não queremos fazer. Não adianta. Eu também estou nesse balaio. Um balaio que está todo mundo dentro. Não adianta. Ele manda fazer, mas nós não queremos. Eu quero fazer outra coisa, Senhor. Não quero fazer o que tu me mandou. Não estou afim, Senhor. É? Legal, hein? Você está entendendo o que eu estou falando? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o amor do Senhor sempre esteja estendido sobre as nossas vidas, juntamente com a sua misericórdia. Para que possamos estar nessa terra ainda e ver se conseguimos fazer alguma coisa. Amém? Semana que vem tem mais. Vamos seguir, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. É tão pouquinho? Hoje é. Hoje é só isso mesmo. Semana que vem vai ser também pouquinho. Se eu estiver aqui para fazer, vai ser pouquinho. Mas vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e o Senhor sabe que nós te amamos. Por isso, Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos, tem misericórdia de nós, e que nós não venhamos ser empecilhos na tua obra, mas que o Senhor possa usar-nos com poder e autoridade. Paizinho Santo, abençoe meus irmãos que estão pela rádio, os que estão pela fanpage, os que vão assistir pelo YouTube. Fala com cada um, Senhor, segundo a tua vontade. E ajuda-nos em tudo, Pai, pois é o que nós te pedimos, e já te agradecendo, e o fazemos em o nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus!